É isso aí, gente. Olha que música. Olha que coisa linda. Arissa. Quem nunca ouviu essa música, procura no canal de Elohim Savot Praise. Olha que música. Nada como começar uma live dessa com uma música dessa, né? Saudades de Israel, gente. Ainda bem que no dia 10 de outubro eu estou indo para Israel. Você quer ir comigo? Manda um WhatsApp para mim e eu te mando todo o nosso programa, tá bom? Ouviu essa música, Judá? Eu estava ouvindo Israel, né? É da Arissa, minha filha espiritual. Ela gravou. É a música Abba, coisa mais linda, você precisa ver. Amém. E a gente cantou em Israel. Foi lindo, lindo, lindo. É. E você, como tá, Judá? Tudo na graça, na paz e na fé, né? Tá certo. Eu quero começar te dando uma palavra de Deus. Amém. Recebo. Desde que você me ligou, eu estou orando. E Deus me pôs só uma palavra. Shabat. Aleluia. Deus quer que você entre em um descanso. Amém. Tá bom? Tá bom. Recebo. Você sabe que 2025 é o ano do meu Shabat, né? É. De 6 em 6 anos eu faço um ano de Shabat, como diz na Bíblia. Trabalho 6 anos e um ano não faço nada. Só com Deus. E isso daí é um segredo, Judá, que nós perdemos. Você precisa ver o avanço que acontece quando a gente faz o Shabat. É 10 anos em um ano. Olha só. Impressionante. Então, eu estava orando, daí a palavra é Shabat. Esse é um segredo que eu aprendi em 2010. Eu fiz 210 dias de jejum. Meu Deus. E eu não sabia por que Deus estava me impulsionando a fazer 210 dias de jejum em um ano, né? 21 dias por mês. E daí, quando eu terminei o 10º mês, ele me falou, eu quero um Shabat. Um ano de Shabat. E não no Brasil, porque você sabe que no Brasil a gente não tem como parar, né?
Não. E daí eu fui para Israel e fiquei 1 ano com a Marili lá em Israel. E o maior desafio do Shabat é a dependência total de Deus, né? Porque a receita zera. Imagina, você em Israel, sem dinheiro, sem ganhar. Não é sem dinheiro, é sem ganhar. É. E daí eu ia com o meu cartãozinho, eu morava no 14º andar, quando eu descia tinha um banco de Israel. Eu pus meu cartão do Banco do Brasil na máquina e pedia o saldo. E toda vez que eu pedia o saldo, tinha o que eu precisava para pagar todas as minhas contas. Amém. Foi uma experiência sobrenatural. Aleluia. Deus maravilhoso. Né? Mas Judá, nós tínhamos combinado essa live para o ano passado e o tempo foi passando e a gente não fez a live. Daí, para aqueles que estão com a gente, que tem um monte de gente aí, esses dias nós estávamos conversando, eu e o Judá, e disseram, e a live? Vamos fazer. Judá, a ideia da live é tua. Qual o propósito que você tem nesta live? Discernir o mundo espiritual. Isso. Primeiro, né? Espírito Santo de Deus, nós te amamos, Senhor que habita em nós, habita no Coraiola, em mim, habita em cada um daqueles que nasceram de novo. Nós queremos te agradecer por ter, por ter vindo morar em nós, nos convencido do pecado, da justiça e do juízo. Te agradecer por, revelar o Cristo e a palavra e o Pai a nós. Obrigado, doce Espírito, por mais um privilégio de estarmos aqui para compartilhar a tua doce e santa palavra que não volta. Que a tua unção, que é verdadeira e não é falsa, nos ensine todas as coisas. Papai, cubra-nos com teu sangue, nossos familiares, livra-nos do mal. E Deus, na autoridade a nós delegada, com o perdão dos nossos pecados. Se de alguma maneira ofendemos a santidade, por atos, pensamentos, palavras, nos perdoa. E agora, na autoridade delegada, eu declaro cego todo o exército inimigo aqui. E declaro efatá. Abra-se os nossos olhos e ouvidos espirituais para ouvir, compreender e desfrutar. Porque o Senhor mesmo diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento revelado, que é o que nós precisamos. Então, ilumina os olhos do nosso conhecimento, dá-nos espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, para que possamos saber qual a esperança do nosso chamamento, segundo a sua riqueza em glória, conforme a parte que nos cabe, a nossa herança dos santos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o texto que me veio, o Coraiola, está lá em 2 Reis, no capítulo 6, né? Na época eu pensei em fazermos essa live. Sim. 6 do versículo 8 em diante. 2 Reis 6 do versículo 8 em diante. Certo. Vamos lá. Você quer que eu leia? Você Não. lê para nós do 6 do 8 do 8 até o 23. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera, e de que tinha avisado e se guardado ali, não uma nem 2 vezes. Até que versículo? Até o versículo 23. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, chamou os seus servos e lhe disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disseram um dos servos, não, ó rei, ó meu senhor,
ó meu Senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel a palavra que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse, vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus, que levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai, e os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando ele a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abra estes os olhos para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos para que vissem, e eis que estava no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu, feri-los-ei, meu pai. 21. Até o 23. Mas ele disse, não os ferirá. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhe um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Amém. Então, meu príncipe, é o reino espiritual, né? Exato. Nosso Deus é um Deus sobrenatural, né? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus, né? E você é a pessoa certa aí que Deus colocou, né? A gente sabe que você do reino espiritual é chegado, né? E vive, tem até escola de sobrenatural, né? Que eu já estive aí, naquela cachoeirinha, e relembramos aquela experiência, né? Vocês que não foram ainda na escola de sobrenatural, ou aí nessa área, né? Fazemos aí a maturidade do Coraiola nas nações todos esses anos, né? Aí sempre diante da presença de Deus no sobrenatural, com uma série de filhos apostólicos para todo lado, uma rede, né? Brasil nas nações. A esposa Marili, né? Que está com ele há tantos anos de casada, né? Os filhos, netos. Enfim, está aí na mesma pegada, do mesmo jeito, né? Dos princípios, que é o sobrenatural, papai. Somos chamados de louco, né, Judas? Judá. Exatamente. Então, aí nessa vez, quando eu estive aí na escola de sobrenatural, eu me lembro que eu fiquei quase 15 anos lá no Bosque, né, em Naviraí, Mato Grosso do Sul, que era um lugar de drogas e prostituição, depois virou uma secretaria do meio ambiente, lugar legal, lá onde foi que Deus mandou também fazer a primeira escola de profetas Ramá, 5 anos atrás, 120 homens que fossem chamados, escolhidos, não como no Pentecoste, né? Em menos de 4 meses vieram esses 120 homens de 17 estados, né? Juiz, tanta gente. Olha aí a cachoeira, para provocar você. Dá uma olhada. Olha que lugar lindo. Aleluia. Esse lugar aqui, Judá, é lindo. Foi aonde foi o despertamento de todo o sobrenatural na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe que a primeira vez que os anjos começaram a aparecer foram nesse lugar.
Eu fiz aí um jejum de 40 dias e um jejum de 7 dias sem água e sem comida. E como a gente fica feliz que Deus dá essas oportunidades para a gente, né, Judá? Sim, é um privilégio, né? É E um aí privilégio. lá no bosque eu falei pro papai para me levar nos lugares mais lindos da terra, né? Aí quando eu estava aí nessa cachoeirinha sentado, aí de repente eu ouvi uns passos, né? Quando eu olhei atrás, quem estava ali? O Aquelas cheiroso. montanhas, pau, cheiroso. O lindão chegou, né? Sentou do meu lado na cachoeirinha e nós ficamos um tempo de qualidade, né? Então, Verdade. às vezes, nós nos sentimos assim como seres humanos tão pequenos, tão indignos, tão frágil, né? E somos. E esse sentimento vem na caminhada muitas vezes, né? Mas o poder de Deus se aperfeiçoa em vasos de barro como nós, né? Então, ele quer se manifestar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração, né? Então, quando eu estou falando com você aqui, me vem a experiência de Maria, né? Citada por João ali, dizendo que ela, João 20, que ela, de madrugada, Maria saiu e foi para o cemitério, para o túmulo, em busca de Jesus, né? Então, veja só, uma noiva apaixonada. Os apóstolos estavam dormindo e Maria, uma mulher que foi liberta de demônios, na madrugada, num cemitério escuro, buscando o seu amado, né? Ela chega lá, a pedra tinha sido removida, o lenço estava do ladinho, dobradinho, representando eu vou voltar, né? Você sabe, no costume judaico. E o corpo não estava ali, né? Aí ela corre, chama os apóstolos que estavam dormindo, eles vêm, chegam, voltam correndo, mas ela continua, porque essa é uma representação nesse tempo de uma noiva apaixonada que somos nós, que nada completa ela e satisfaz, nem a pedra removida, nem o sinal, nem o lenço, nem o anjo que falou para ela quem você está procurando. Não, não, não. Tudo que ela quer, né? Na hora, é o seu amado, uma noiva apaixonada, né? Então, não é um tempo de ficar com desculpa, o véu do tempo se rasgou, cada um de nós aqui temos acesso ao Pai por um só Espírito. No Velho Testamento eram os profetas que guiavam, mas depois do sangue derramado, todos nós somos reino, sacerdote, raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e nós podemos ser guiados pelo Espírito de Deus. E são tempos difíceis agora. Nesse tempo, realmente, eu ouvi tua palavra ontem, é correr para o secreto diariamente, palavra de Deus, se sustentar, né? Para que nós possamos juntos, né? Passarmos esse tempo dando frutos ao Senhor no seu propósito, né? São tempos como esse do texto aqui, né, Coraiol? Texto. Agora, Judá, sabe o que me chama a atenção nesse texto? Sim. Você lembra quando Jesus estava passando na Samaria, que não respeitaram ele, e João, mais do que rápido, disse: Mestre, tu queres que venha fogo do céu e consuma esses homens? E Jesus olha para João e diz assim: debaixo de que espírito estás? Sim. Eu acho que nós estamos em uma grande crise dentro da igreja hoje, Judá, porque nós estamos servindo a muitos espíritos. E aqui a gente vê o profeta debaixo de um espírito, da ação de um espírito. A mesma ação que Jesus foi para a cruz, o espírito da reconciliação. Amém. Você viu que por mais que ele conseguiu mostrar o exército, por mais que ele conseguiu impor uma cegueira no exército, por mais que ele levou esse exército cativo até na frente do rei, quando o rei pergunta assim: vamos matá-los? Ele disse: foi com o teu arco e com a tua espada que se prendeu eles? Não. Então esses aí não. Esses se põe uma mesa, vamos servir um banquete e liberá-los. Então o que eu noto aqui, o profeta ele anda nessa dimensão porque ele não estava debaixo de um espírito de vingança, de um espírito que não era o da reconciliação. O que você acha?
Eu acho tremenda essa extraída desse diamante que você tirou agora do texto, né? Porque o Espírito Santo vai nos levando naquilo que realmente precisa, né? E a gente discerne no reino espiritual que há pessoas aqui que estão querendo vingança, né? Há pessoas aqui que estão com falta de perdão, né? E não perdoar é você tomar veneno e querer que o outro caia, né? É. Então, não tem como. Jesus falou no Pai Nosso que se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Então é sinal que você não vai subir, né? Então não tem outro caminho. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Nós precisamos perdoar. E como você disse, fala também, quando você falou, eu me lembro da nossa nação. Aqui havia duas nações, né? Uma nação inimiga contra o povo de Deus, seguir os seus princípios. Você pode colocar até na situação da nação hoje, né? Pessoas que estão contra os propósitos e princípios da Bíblia, da palavra de Deus, e o povo de Deus dentro dos seus princípios. Mas aí entra nesse tempo o quê? Um profeta maduro, não um profeta que quer vingança, né? Não um profeta que quer acabar com todo mundo, né? Como o princípio, igual você falou ali, mas um profeta que segue os passos de Jesus na hora. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, né? Você entendeu? E tem uma consciência nesse tempo. Por quê? Porque realmente eles queriam matá-los, né? E qual o propósito esses dias aí que você vê a nossa nação, nação da terra? É matar todos os princípios judaicos cristãos, né? É matar, é matar mesmo. Há uma batalha, uma guerra terrível, como eles na época. Não é diferente esse texto. Agora, interessante que o profeta ele não usa as mesmas armas do inimigo. Sim. Ele usa a revelação, ele usa os princípios espirituais. E o mais interessante que eu vejo no final, e não teve mais guerra entre Israel e Síria. Ele, com a atitude dele de pôr uma mesa para os seus inimigos, ele discipula a nação a viver em paz. Discipula 2 reis, 2 nações, para que vivessem em paz. Então, qual é a minha função e a tua função? Qual é a função dos homens de Deus? Trazer paz à terra, através de que testemunho? Do que Jesus deixou, que foi a reconciliação com Deus. Amém. Agora veja todo o papel de um homem e uma mulher, né? Alinhados com o céu, dentro de um contexto geral, que através da revelação pode trazer essa pacificação e evitar muito choro e morte. Veja só nesse texto aí o quanto de mortes foram evitadas, o quanto de dores foram evitadas e o quanto de famílias deixaram de ficar de luto, mães perdendo seus filhos, esposo, marido, só através do quê? Né? Só através do quê? Através de um homem no secreto. Entra tudo que você falou no teu texto, quando eu vi tua pregação ali também, na live. Tudo. Tudo começa e termina no secreto, na tua intimidade com o papai. Esse homem Eliseu, ali no secreto, orando a Deus, uau, ouvindo as batidas do coração de Deus, que ama a todos, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O primeiro mandamento é amar a Deus, depois amar a ti e o próximo. É o amor. A identidade nossa é o amor. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, né? Esse amor misericordioso, perdoador, que é o nosso... Compreensivo, né? Compreensivo, longânimo, né? Então o profeta está ali no seu quarto de oração, no secreto. Quantas coisas podem ser evitadas através da adoração, intimidade e intercessão profética, né? Ele vem, está ouvindo Deus, Deus pega e fala assim, olha, o exército sírio está vindo, lá em tal encruzilhada, tal rua, tal local, ele vai encurralar o povo de Deus e ali vão acontecer 1000 mortes. Olha a proporção disso, de um papel de um intercessor, de um homem, uma mulher de Deus no reino espiritual. 1000 mortes. Coloca essas 1000 mortes, cada soldado desse, uma esposa.
Cada soldado desse, uma mãe, um filho, 2 filhos, 3 filhos. Quanto luto, quanto choro, quanta dor. É a Bíblia, é a verdade. E Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele evita ali, cada vez que ele revelava na intimidade, aonde o inimigo ia atacar o povo de Israel, ele evita dos 2 lados, porque Deus ama a todos. O sol nasce sobre bons e maus, justo e injusto, né? Você lembra que Pedro, quando vieram para pegar Jesus, né? Quando vieram para pegar Jesus, Pedro se levanta para proteger o mestre, mas do jeito que é acostumado, na força do braço. Mas não é nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Ele puxa a espada, corta a orelha de Malco, aí Jesus pega, olha para ele, no meio daquilo tudo ele está no governo. Ele não perde o controle. Ele cola a orelha de Malco, por quê? Porque Malco tinha um sonho, ser sumo sacerdote, né? E sem a orelha, ele não podia realizar mais o seu sonho. Judá, o que falta para a igreja é amadurecimento. Quando a igreja é madura, ela não depende da sua força, mas depende da revelação de Deus. E na revelação de Deus, sempre há a manifestação do Espírito da reconciliação. Se tinha alguém que tinha tudo para ver o mal da humanidade, seria Deus. Porque depois de criar de tudo, ainda o homem age contra Deus. E assim mesmo, ele prepara o maior plano de salvação que o homem tem ideia para nos salvar, e ainda entregando o seu filho como sacrifício para salvar. Então, o que nos traz assim, em uma revelação simples, é que o Senhor está buscando, na verdade, pessoas que estejam querendo se pôr no lugar igual à ação de Jesus. Veja só, nota esse texto. A guerra que era contra 2 nações, por causa da revelação do profeta, passa a ser contra ele. Porque o rei da Síria manda cercar a casa dele. Quer dizer, o rei da Síria quase esquece a guerra para ir no âmago do que estava trazendo derrota para ele, que era o homem de Deus, que estava no altar secreto, que tinha a revelação. Então a guerra se volta contra ele. Então, uma coisa, Judá, que eu fico rindo assim é o seguinte: os homens de Deus e mulheres de Deus querem ser homens de Deus e mulheres de Deus, não querem passar por guerra. Gente, toda vez que um homem de Deus se põe na presença de Deus, o inferno se levanta contra ele. Toda vez que se abre um culto, aproximadamente 36 mil demônios começam a trabalhar contra a pessoa e contra a revelação que vai sair daquele culto. Então, quer dizer, o que nós não podemos é ficar reclamando: meu Deus, que luta, que vida, que não sei o quê, que guerra. Ué, então você ficasse nas trevas, que daí você não teria guerra. É óbvio que vindo para a luz, você vai enfrentar todas as trevas, vão se levantar contra você. Qual é a tua única sustentação? Deus. A perfeita sustentação. Temendo a Deus, sendo fiel a Deus, você não precisa temer mais nada. Não é assim? Com certeza. Agora veja, há muitos momentos na nossa vida, você falando isso, todos nós, e Cristo é aquele que olharam para ele e foram iluminados. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, nosso maior exemplo que nós devemos olhar constantemente, olhando, né? Como disse Paulo, deixando as coisas que para trás ficaram, né? Quer sejam boas e ruins, deixa para trás, passou. Agora eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, Cristo. Quanta gente que está parada à beira do caminho, na estrada, por quê? Se decepcionou com o pastor, com o profeta, com o apóstolo, com o marido, com a filha, com o outro. Mas só que quem morreu na cruz por cada um de nós não foram pessoas
que são sujeitas a falhas como nós. Então, nós procuramos perfeição em homens na terra que são usados por Deus. E homens que são perseguidos, principalmente os profetas, muito mais do que as pessoas comuns e ao redor que lutam no dia a dia. Por quê? Você sabe, né? Derrubou o pastor, as ovelhas são dispersas. Então ele vai vir, principalmente os líderes, pastores, profetas, que é o caso de Eliseu aqui que você falou. Então veja, ele é usado para evitar a morte tantas vezes e tantas revelações, né? É usado para guerrear no reino espiritual, como Moisés também, né? Moisés lá em cima do monte, lá embaixo estava Josué e Caleb lutando contra os amalequitas, né? Uma luta ferrenha. Quando Moisés, representando os pais espirituais, homens espirituais, pastores, profetas, apóstolos, quando ele levantava a mão, lá embaixo, Josué e Caleb e o povo de Deus vencia a batalha. Quando ele baixava as mãos, eles vinham e começavam a perder. E o que aconteceu? Aí ele abaixava as mãos, como nós precisamos da intercessão. Vinha Arão e Ur, levantava seus braços, representando os intercessores, e eles sentados na rocha que representa Cristo, descanso, aí eles voltavam a vencer a batalha. Por isso é que nós, homens de Deus, precisamos de muita intercessão também. Paulo disse, né? Romanos 15:30, lutem juntamente comigo em oração a meu favor, para que eu seja livre dos rebeldes da Judéia. Você sabe, Judá, que eu tenho intercessores que oram por mim há mais de 20 anos. Aleluia. Judá, dentro disso que você falou, você sabe que eu estou aqui na beira da praia, né? Sim. E há 2 dias atrás, eu indo para a praia, veio uma revelação na minha mente que eu fiquei de boca aberta. Deus falando comigo, dizendo assim: por que o homem busca tanta perfeição se eu nunca busquei no homem perfeição? Sim. O Deus, que é Deus, nunca buscou nos homens perfeição. Ele sempre nos recebeu com todos os defeitos, do jeito que a gente é, porque as pessoas têm que ver. Por que a gente quer ser tão perfeito? Porque, na verdade, nós queremos ser Deus. Porque o próprio Deus, ele não está buscando perfeição. Ele está buscando confiança. Nós ficamos tão perfeitos que deixamos de confiar em Deus. Essa é a estratégia do diabo. A perfeição, ela nos leva a sermos senhores e deuses da nossa própria vida. É onde levanta a arrogância, é onde levanta o orgulho, é onde levanta tantas coisas. Então, há 2 dias, você falando isso, eu me lembrando que Deus me falou há 2 dias atrás. Nós, na verdade, estamos querendo ser Deus, quando, na verdade, todo mundo tem defeito. As pessoas, de vez em quando, o Judá me pergunta: mas por que você é tão calmo, Coraiola, e tal? Eu digo: porque eu sempre me ponho no papel das outras pessoas. Eu tenho buzina no meu carro, raríssimas vezes eu uso buzina. Você já notou como o ser humano demonstra sua indignação na buzina? Sim. Como se ele nunca errasse no trânsito. Como se ele nunca fez nada que afetasse alguma pessoa. Então, às vezes, uma pessoa dá uma cortada, isso, aquilo e tal. Eu nem buzino. Eu me ponho no lugar dele. Ele fez isso porque ele queria? Não. Então, deixa que vá em frente. Porque eu podia estar no lugar dele fazendo a mesma barbeirada ou a coisa parecida. Para que eu vou buzinar? Isso é um exemplo simples, né? Sim. É algo que Deus foi me ensinando com o passar do tempo, que essa exigência que nós temos com as pessoas só nos leva a uma coisa: a não perdoá-las, a não compreendê-las. Isto é, debaixo do espírito de reconciliação, que é a única coisa que Jesus, pendurado na cruz,
nos falou: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. E daí Estevão repetiu o mesmo discurso, sendo apedrejado: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mal sabia Estevão que ali estava Paulo, a coluna da Igreja Apostólica, e o discurso de Estevão, que não pôde ser terminado, é a vida de Paulo, que terminou com atitude, falando o que Estevão não conseguiu falar. Então, esse texto, Judá, que você escolheu, é o texto que mais me mexe em me anular, em deixar o meu eu e compreender mais as pessoas. Sabia? Amém. Dá um alô para agradecer a Ana Imperial, né? Que sempre ela diz que ora por mim todos os dias, obrigado. Também o apóstolo Issacar, meu filho, aqui de Campinas, que está aí também, o apóstolo Hermes de Porto Seguro, né? Um abraço forte a eles, obrigado, sei que estão na intercessão aí. Mas veja só, como a gente começa a bater uma... O pessoal está aí falando de anjo, de pena, de pedra preciosa, depois eu vou dar uma palavrinha para eles, tá bom? Tá bom. Então, o pastor Marco e a mim, do projeto também a África, está aí, né? Mais de 9 mil órfãos em mais de 18 países da África, né? Engenheiro de São Paulo, está aí, filhão. Você sabe que eu vou para Naviraí em maio, né? É? Sério? Vai passar uns dias lá. Vai ministrar onde? Ah, lá na a tia lá que vai visitar. Na tia da Marili. Mas aí não tem como, né? Você não na Ágape lá, né? Tá o meu pastor lá, que é o presidente dos pastores. Vão marcar e eu vou lá, pelo menos uma noite, 2 noites. Eu fico à tua disposição lá. Tá louco, 2 noites lá, vai também para um prédio novo. Lá você vai em maio. Eu tô indo para Campo Grande, conferência lá do apóstolo Márcio. Sim. Daí vou também na igreja do Sérgio Arfucci, daí vou para Bonito, passar uns 2, 3 dias em Bonito. Daí vou passar por Maracaju e vou lá em Naviraí. Não, Naviraí você tem que ministrar, ver quantos dias vai dar. Se for 2, faz 2 noites lá, você tá doido. Eu te aviso, te aviso. E veja só, por exemplo, ó, você falando sobre isso aí, na hora que... Quando a gente bate um papo assim, você que é tranquilo, calmo, e vai fluindo, batendo aquele papinho, né? Entendeu? Isso aqui para os mais novos também, né? Para muitos líderes mais novos assim, é uma aula também que você está dando na escola. E você, a gente não... Tem hora que o Espírito nos toma, é uma rajada para cima, né? Aí é diferente, daí nós já não estamos em nós, né? Não, aí não. Mas normalmente, assim, numa live você está dando uma aula hoje aqui, né? Fala um pouquinho, na nossa tranquilidade, um pesca da revelação do outro e vai costurando e vai formando, né? Aquela rede, como está sendo esse bate-papo aqui, né? Forma um fala, outro puxa, né? Por exemplo, você falou aí de todo homem na carne de ser Deus, né? Então começou no Éden, quando você falou, me lembrei. Que a serpente vem e tenta ela, né? Prova. A única coisa de tudo, tinha tudo que eles queriam. Era só não provar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus só queria saber a obediência, mais nada. Aí ela vem, né? E a serpente diz para, mas será que foi isso mesmo? Traz em primeiro lugar dúvida. Depois incredulidade. Não é assim? Dúvida, incredulidade. Fala, ó, mas como Deus, se você provar, por isso que ele não quer que vocês provem, como Deus tu será. Então daí foi quando você falou isso, surgiu de lá, né? Todo homem na carne quer ser como Deus, quer estar no controle, quer governar, quer ser senhor de si mesmo, né? E aí é onde, por exemplo, você falou, eu também trabalho muito com isso, né? A gente nem sempre acerta, pode errar às vezes, mas trabalho muito com isso. Por exemplo, no trânsito. Aí você está esperando pressão, principalmente às vezes cidade grande, alguma coisa, o cara vai, você esperando aquela pressão toda, o cara vem de lá e você esperando, ele não dá seta e entra, né? Então a tendência, pô, mas não sei o que lá. Mas dá uma paradinha e pensa e se põe no lugar. Quantas vezes você esqueceu de dar a seta também, né? Outra coisa, julgamento, igual você falou, e acusação. Eu acho que
semana ainda mesmo eu entrei numa contramão, sem perceber aqui em Campinas. É muito grande, mas eu entrei numa contramão, né? O cara da moto passou e... é o quê? É o quê? Aí fui perceber depois que era... Judá, você já dirigiu fora do Brasil? Se eu já dirigi fora do Brasil, É. não me lembro. Não me lembro. Eu aonde eu vou, eu dirijo. Uhum. Já dirigi em várias nações. A coisa mais fácil que tem quando você está em um trânsito que não conhece é errar. Imagina só, eu fui para Chipre e lá a direção é invertida, que nem na Inglaterra. Sim. Eu só tinha dirigido na Inglaterra com a direção invertida. Quer dizer, a marcha, em vez de ser do lado direito, é do lado esquerdo, é tudo diferente. A primeira coisa que eu fiz quando saí do aeroporto, já toquei no primeiro meio-fio que tinha no aeroporto, eu já subi em cima. Porque você está acostumado com a direção invertida, vai fazer o quê, né? Isso. Então, quer dizer, a coisa mais fácil que tem é errar. Nós erramos. E Deus não nos fez perfeito exatamente porque para dependermos dele para errar menos. É isso que você veja só nesse texto aqui, Judá, puxando aqui para o texto. Esse homem que estava no lado do profeta, gente, Geazir, este homem, ele tem a visão aberta. Muitas pessoas me perguntam, né? Como abrir a visão espiritual? Gente, uma oração abre a visão espiritual. Não precisa muita coisa. Claro, se você tiver altar secreto. Na carne, assistir televisão, é óbvio que você não vai abrir visão secreta, né? A visão espiritual nenhuma. Ele é aberto à visão espiritual, ele vê o exército de anjos e tal. Geazi, este homem, vai pisar na bola mais à frente. Sim. E comete o erro das túnicas e pega para ele o que não era dele. Exato. E pega a lepra. Sim, fica leproso. Veja só. Então não é porque você vai ver o sobrenatural que você deixa de pecar. Gente, eu como trabalho muito com essa balada aí do sobrenatural, eu sempre digo, gente, sobrenatural é uma coisa, vida com Deus é outra. Sobrenatural é manifestação de quem anda com Deus. Mas a vida de santidade, ela não vai ser movida porque você vê sobrenatural. Santidade é decisão pessoal. Eu quero ser santo porque Deus é santo. Aleluia. Então, este menino vivia no lado do profeta, viu tudo que viu e pecou do mesmo jeito. Exato. Só que, se você me permite, Judá, no verso 6 ele pega a lepra, no capítulo 6. Sim. No capítulo 7, ele é usado pelo Senhor para salvar uma cidade. E 4 leprosos sentados na porta da cidade. Sim. Você lembrou da história? Lembro. Um desses leprosos era Geazi. Eu creio. E ele toma uma atitude, não mais de ganância, porque a outra coisa que consome a vida espiritual é a ganância. Em vez de ele ter ganância, eles ficam ricos em uma noite, os 4 leprosos. Sim. E ele diz assim, gente, não é bom que a gente não divida com a cidade. E eles vão lá e dividem. No capítulo 8 de 2 Reis, Geazi está na sala do rei, conversando com o rei,
da mulher sunamita. Sim. Sabe o que significa, Judá? Que no capítulo 6, ele pecou e pegou lepra. No capítulo 7º, ele curou a sua vida espiritual da ganância, querendo dividir com a cidade. No capítulo 8, ele está curado na presença do rei. Ele é curado da lepra. E agora está falando a favor da mulher sunamita. Então, uma segunda coisa que acontece muito nas vidas das pessoas é ganância. São amantes do dinheiro e das riquezas. Por isso que ele pecou. Só que Deus sempre dá a segunda oportunidade. Que oportunidade ele deu? Como leproso, dentro da manifestação do pecado, ele toma a atitude correta, espírito de reconciliação. No capítulo 8, ele está falando com o rei. Quer dizer, o rei jamais falaria com o leproso. Ele está curado para falar com o rei. Não é uma coisa tremenda isso, Judá? Meu Deus, veja que tudo desde o início que nós estamos colocando aqui, nós entramos numa live do sobrenatural, né? De visão do sobrenatural, de tudo acontecendo, que para Deus é natural. Ele quer que a gente viva diariamente os milagres do sobrenatural. Mas veja que no processo todo aí o que está se falando? Está se falando também da infalibilidade do homem, da falibilidade do homem e da infalibilidade de Deus, né? Só tem um Deus e que nós somos seres humanos, que erram, que pecam. Então, falando do perdão, da reconciliação, né? De todos os lados, da misericórdia, compaixão, ser lugar no lugar do outro. Na realidade, reporta também para aquela mulher, né? Adúltera, que todos os religiosos são assim, né? Eles pegam as pedras na mão, né? Aí Jesus entra, desarma todo mundo. Quem não tiver pecado, tira a primeira pedra, né? Eu vejo muitas pessoas que por traumas, por imaturidade, por frustração ministerial, né? Por uma série de fatores, eles só ficam olhando alguém que de alguma maneira esteja na mídia ou perto dos profetas ou alguma coisa para lançar pedra, né? Por exemplo, se coloca hoje, vamos dizer assim, você é Eliseu, Coraiola Eliseu. Aí tem um moço do teu lado, tem alguém, um Geazi, alguém que todo mundo, meu Deus, está perto do apóstolo Coraiola, rapaz, sendo usado por Deus, servindo Coraiola, olha como Deus está usando também, olha lá, beleza, junto e tal. Só que muitos, por um fracasso ministerial, por algum problema, por querer ser Deus, por julgamento, está com as pedras na mão. Aí, de repente, um discípulo que você está dando oportunidade, o profeta, como Eliseu, um Geazi teu aí, o cara erra. O cara comete um erro, alguma coisa. Aí todo mundo, uma avalanche de pedras, né? Você entendeu? E a Bíblia diz que aquilo que o homem semeia, ele colhe, né? Manda não dar pérolas aos porcos. Está falando de julgamento, né? Porque senão ele te pega. Então, cuidado no julgamento, né? Muito cuidado no julgamento. Por quê? Porque juiz só tem um, que é Deus. Então, eu, por exemplo, da minha parte, vendo os erros que a gente comete na caminhada, mesmo tendo um coração bom, né? Sempre se arrependendo, se purificando, lavando com sangue, eu fico sempre com a mão encolhida, ou encolhida na pedra e estendida para dar a mão naquele que você puder ajudar, né? Quantos homens no passado que a gente olhava e estavam, meu Deus do céu. Aí, de repente, na passada da caminhada, você vê os profetas em conflitos, em erros, assim como Eliseu, né? Com Geazi, né? Aí a gente, você na caminhada também sabe quantas vezes, né? Deus nos usou alguém para nos ajudar, né? Um ou outro ajudou o próximo de ser forte, né? E a gente vai caminhando. Porque, meu Deus, nós temos tantos inimigos. Tem Satanás e todo o seu exército, tem a carne, tem muitas vezes pessoas ao redor, o mundo, as outras religiões. Tanta gente querendo já matar e perseguir o cristianismo, né? E nós, o povo de Deus, os irmãos, né? Que deveríamos muitas vezes, né? A gente se desarmar, interceder um para o outro. Cada vez que eu vejo uma queda de alguém ou de alguma coisa, entendeu?
Eu fico, sabe, eu olho assim. Sabe o que acontece comigo, Judá, quando eu fico sabendo dessas coisas? Eu fico o dia inteiro mal, ruim. A Marili mesmo me pergunta, o que você tem? Eu digo, eu estou sentindo a dor do espírito de ver um homem de Deus cair deste. Porque Deus, ele fica extremamente ferido quando há uma queda nossa. Mas ele está sempre esperando o quê? A nossa restauração. Sim, Deus é Deus de restauração, né? sim. Quando a gente é recém-convertido, a gente conhece um Deus juiz. Mas com o passar do tempo, você vai entrando na intimidade e conhece o Pai. E depois que você conhece o Pai, gente, eu dou muita ênfase para o altar secreto por causa disso, Judá também. Porque depois que você conhece o Pai, é outra dimensão, é outro relacionamento, é outra afinidade. Esses dias, Judá, eu tava em uma live normal. Todo dia às 11 horas eu faço essa live, né? E eu comecei a falar e Deus me deu na hora o discernimento. Por que que as águias jogam os filhotes do ninho? Você sabe por quê? Fale. É dentro do que você está falando. Porque eles confiam no sucesso do filho. Amém. Nós, muitas vezes, estamos com pessoa ao nosso lado e eu mesmo, eu sou muito desafiador, né? Eu ponho desafio para as pessoas e vamos lá, vamos voar, vamos não sei o quê. E por que a gente faz isso? Porque confia naquele filho espiritual que ele vai ser bem sucedido. Amém. Hoje, por exemplo, eu vejo aí meus filhos voando, que nem os teus, voando alto, fazendo discípulo, pregando para multidões já e tal. Mas antes de passar lá, eles passaram na escola do sobrenatural, tiveram desafio do jejum de 7 dias, de 21, de 40 dias e tal. E agora a manifestação do sobrenatural é evidente na vida deles. Mas por que o desafio? Porque a gente confia no sucesso dos nossos filhos. Então, isso é muito importante, gente. Você que está aqui comigo e com o Judá, eu acho que o Judá teve um probleminha, mas quando você vai se tornando pai espiritual, você vai ter que ser o pai. E o pai é aquele que joga o filho do ninho. Isto é, você vai ter que voar um dia sozinho. Então, esteja preparado para esses voos. Eu queria falar um pouquinho sobre outra coisa importante que esses dias Deus me revelou. As pessoas, elas não são de celebrar. Eu cheguei aqui, eu estou em Lucena, né, no lado de João Pessoa, e eu plantei há alguns dias atrás, um ano e pouco atrás, já estavam falando que estava arrebatado, Judá. Voltei. Meu Deus, sai assim, a pessoa sai das minhas lives. Às vezes tem que resolver algo rapidinho, eu vou igual. Viu, Judá? Oi. Eu estava falando para eles que as pessoas, elas também não celebram as coisas. As coisas pequenas não são celebradas. Há um ano e meio atrás, eu parei na estrada e peguei umas mudas de bananeira e plantei aqui no quintal, aqui atrás.
E agora eu cheguei àquele cacho maduro, bonito, gostoso de banana. E eu fiz a maior festa, e fiz vídeo com as bananas, e dei para quem veio aqui, e comi e tal. E eu estava falando para a Marili, eu aprendi uma coisa com Deus, celebrar tudo. Seja coisas grandiosas e sejam coisas que ninguém dá importância. Porque o Pai, ele se agrada com as nossas celebrações, com a nossa alegria. É que nem uma criança. Às vezes você dá uma moedinha de 50 centavos, de R$ 1, ela sai gritando de festa. Você sabe que não é nada aquilo, mas para ela está celebrando. Então foi outra coisa que eu aprendi com Deus, celebrar tudo. Amém. Pequenininho ou gigante, mas dar honra a Deus a qualquer vitória. Você já imaginou que privilégio você comer da própria banana que plantou? Olha só. Que lindo. Não é lindo? É. Eu agora estou numa vibe, eu não sei se você sabe, eu comecei os Jardins da Torre. Comecei a plantar os Jardins da Torre. Então agora eu estou na vibe do jardim, entendeu? Deus, ele é apaixonado por jardim, sabia disso? Tudo começou no jardim, né? É. Então, quando a gente se liga nisso, a gente começa a ver a beleza das flores. Como é lindo as flores. Gente, eu fico apaixonado pelas flores. Daí o pessoal diz assim, Judá, para mim, mas ainda o senhor tem tempo de mexer com flor? Ué, quando eu estou mexendo com flor, Deus fala comigo tremendamente. Olha um dos arranjos que eu fiz esses dias, Judá. Meu Deus, que lindo, hein? Você sabe que quando eu estou mexendo com as flores, Deus fala comigo de uma maneira assim, sobrenaturalmente. E olha aqui, ó, cheguei aqui na praia, primeira coisa que eu montei aqui foi isso aqui, ó. Olha só. Colhi as flores aqui do meu jardim e já pus na sala, porque essas belezas, a Marili diz, meu Deus, tira fotografia de todas as florzinhas, de tudo isso. Eu digo, Marili, olha essa florzinha, a beleza de Deus nessa florzinha, Marili. Amém. Olha o que Deus fez com esse miosote, com esse coisinha. Em Israel, ela saía comigo na rua, brigando comigo, porque eu parava em todos os lugares para fotografar todas as flores, né? É. Então, ela dizia, mas lá no Brasil tem... Eu digo, mas lá no Brasil, é lá do Brasil. Eu estou fotografando as flores de Israel. Eu sou apaixonado por essas coisas de Deus, Judá. Amém. Amém. Lá em Mateus 6, né? Lá em Mateus 6, no 25 em diante, ele fala, né? Por que vocês andam preocupados, ansiosos com tantas coisas, né? Ele disse, ei, observem as aves do céu, né? Quantas aves, quanta espécie, observe elas. Para, reflete, relaxa, descansa, contempla, né? Observa, contemplação, né? Para ver a mão de Deus em toda a natureza. Né? Aí disse, olhe os lírios, nem Salomão, com toda a sua grandeza, se vestiu como qualquer um delas, né? E o Senhor disse, ele disse, olha, eu não ia dizer para eles falarem algo que eu não fazia. Eu contemplava a criação do meu Pai. Eu olhava, eu observava, né? Então a gente realmente tem que desligar, tem que conectar e perceber. As cachoeiras, né? As praias, os melhores lugares, né? Que Deus fez, as montanhas, não foi para o ímpio, foi para o seu filho, para desfrutar, contemplar a natureza, né? Então nós precisamos parar um pouco, né? Brecar um pouquinho, né? Ir para o secreto, observar, usufruir, né? Pequenos detalhes. É né? verdade. Possa... Judá, deixa eu mostrar para eles a beleza que eu estou aqui. Aleluia. Eu só fico
Eu só fico contemplando, saber, Judá, saber que aquela água, ela, de 6 em 6 horas, ela sobe e desce, completando o ciclo de 12 horas. Ela não sai do limite, entendeu? E saber que tudo isto daqui está no controle de Deus. Aleluia. Eu fico maravilhado, eu fico apaixonado. Todos os dias eu sou mais apaixonado pelas coisas do Senhor, porque não tem explicação o que eu sinto. É muito forte o mundo que Deus nos preparou. Amém. É uma coisa assim que me impacta demais. Porque saber que Deus está em tudo isso, né? Quando Ele criou, Ele preparou as coisas mais tremendas na nossa vida. Amém. Mas, Judá, ó, já passou 1 hora. Pastor Fabiano está aí de Naviraí, que é o nosso pastor de lá, que é o presidente da Ordem dos Pastores. Pastor Fabiano, está aí o Coraiola, vai estar em maio aí na Naviraí, né? Vai estar uns dias aí na Naviraí. E aí depois você vai me lembrando, já começa a interceder pela igreja. Aí ele vai ministrar aí 1 ou 2 noites aí, conforme a agenda dele. Vai estar ministrando aí conosco, tá? Eu creio que já na igreja nova, que é em maio, né? Tá bom? Esteja orando e gerando pessoal por isso, viu, pastor Fabiano? Mas vamos orar pelo povo, então, né? Vamos. Vamos orar, porque ele disse que era para abrir a visão, né? Ele disse que derramaria do Espírito sobre toda a carne, vossos jovens terão visão, vossos velhos sonharão, e até sobre os servos e as servas derramaria do seu Espírito e profetizarão, né? Então vamos orar. Só um minutinho, Judá. Estão me perguntando aqui, na minha ida para Bonito, se eu vou para pregar em alguma igreja. Não, eu estou indo para tirar uns dias a convite do apóstolo Márcio, para a gente ficar uns dias aí, não tem pregação nenhuma marcada, tá bom? O Jackson de Bonito está perguntando aí. Ah, tá. Uhum. Mas você sabe que é soldado dentro do quartel, tá em busca de serviço, né? Em Bonito, se vocês quiserem, eu estou à disposição também. Amém. Vai lá, Judá, começa a orar daí. A Cristiane e a Cris. A Cristiane que está em Guizard, é a Cris lá do que teve em Israel com o Cristiano, tá? Se for a Cristiane, coloca o ok aí, Cristiane. Se for, daí você já combina pro Issacar tá aí, pro apóstolo Coraiola tá aí com vocês. Quem sabe ministra aí na igreja, né? Uma noite e tal, né? Tem um povo lá do apóstolo Cristiano, nosso lá também, bonito. Certo. E também eles têm lá um balneário, um lugar lá legal, tudo. De repente, recebe vocês lá, né? Tá bom. E aí vamos ver direitinho. Se for a Cristiane que eu estou pensando, coloca aí, Cristiane, sou eu, tá? Okay. A Marlene falou se eu vou falar das penas e das pedras. Depois da oração eu falo um pouquinho, tá bom? Então tá bom. Então vamos orar agora para Deus abrir a visão espiritual, né? Entendeu? Abrir a visão espiritual. E também sempre que nós estamos aqui, né? Nós sabemos que Jesus disse para, em nome dele, expulsar demônios, curar os enfermos, né? E é da vontade de Deus que assim aconteça, né? Então nós vamos orar de uma forma geral agora, né? Aí para todo o povo de Deus, né? Amém? Pai, nós queremos te agradecer o privilégio de estarmos aqui te servindo. Que privilégio. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Obrigado pelo teu renovo, pelo sangue do Cordeiro que nos cobre, papai. Nós estamos aqui orando pelo seu povo agora. Conforme o texto lido, a palavra não volta vazia. Uau! Como ali havia um exército da terra, e com certeza impulsionado pelo exército do céu do inimigo de Satanás, eles cercaram o profeta e o seu moço para matá-los. E também estavam indo contra o povo de Deus. Senhor, uau! Nós agora queremos, na autoridade do nome de Jesus, declarar sobre cada um aqui, seus familiares, ministérios, cada um de nós. Queremos declarar cego todo o exército inimigo agora, na autoridade do nome de Jesus. E assim como o Senhor disse que abriria a visão, uau!
nós queremos declarar para aqueles que estão preparados para o momento, sem confusão, que o Senhor abra a visão espiritual. Mas, acima de tudo, que o Senhor abra um entendimento para compreender as Escrituras. Porque, Pai, o reino espiritual, ele só pode ser aberto num nível mais profundo quando nós temos os nossos pés fincados na palavra, nas Escrituras. Porque o que o diabo respeita é a palavra. Por isso, se ficarmos tendo visões sem uma firmeza na palavra, vai ser confusão para nós, para a nossa vida espiritual. Por isso, o que eu mais oro é para que o teu povo ame a tua palavra, medite na tua palavra, Senhor amado, através do Espírito Santo, tendo revelação. Porque quando tiver estrutura na palavra, tiver a casa na rocha, aí pode vir os ataques inimigos e pode vir as visões, porque vai haver compreensão e sabedoria para isso, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus Cristo, a revelação na palavra, paixão por Cristo pelo secreto, é o que eu mais te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Ponha, Senhor, com todos esses que estão conosco ao vivo, mas os que estarão também gravados. Aleluia. Senhor, que haja, Senhor, uma sede e uma fome de Ti tão poderosa. Papai. Nós sabemos que nós estamos no início de um grande avivamento. Então, Senhor, abala as estruturas e que os homens e mulheres sejam abalados em ter sede e fome de Ti, como nós nunca vimos antes no Brasil. Sim, Senhor, nós estamos Te pedindo, Senhor, que haja um grande mover Teu em toda a nação brasileira. Nós cremos no Teu sobrenatural. Por isso, Senhor, nós agora Te pedimos muitas conversões, mas mais do que isso, pessoas que têm um propósito de ter intimidade contigo. Senhor, nós estamos precisando de um exército de olhos abertos, visão aberta. Por isso, Senhor, esteja tirando agora do monturo, da onde a Tua palavra diz que você nos tira do monturo para andar com os príncipes. Assim seja sobre a nação brasileira. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Bom, mas conte aí, você quer contar do que te pediram aí, né? Ah, sim. Pessoal, normalmente quem trabalha com os anjos vão ter manifestações angelicais. E neste período que nós estamos prestes a entrar em um grande avivamento, que é o avivamento dos filhos de Deus, né? A Bíblia fala de mais 2 avivamentos, um é esse daí, dos filhos de Deus. Então nós vamos ter muitas manifestações angelicais. E os anjos estão operando de várias maneiras. Com ouro, pedras preciosas, com pena, com óleo, azeite, né, que começa a aparecer assim. Enfim, como na década de 90 tinha dente de ouro e etc., né, e veio aquele avivamento no Brasil, que eu, Judá e muitos de nós somos frutos desse avivamento, assim também está iniciando todo esse mover, tá? Então, o que você precisa, na verdade, é ter mais intimidade com Deus, conhecer mais a Deus, tá? E, é claro, você saber um pouco sobre o ministério dos anjos, ok? Então, dia 10 agora, eu tenho mais uma turma sobre o ministério dos anjos, onde eu ensino como operar com os anjos. Se caso você queira fazer esse seminário, é só mandar um WhatsApp para a gente e nós estamos te encaminhando daí o link da inscrição, tá? Você sabe, Judá, que na turma de dezembro eu estava com quase 100 pessoas, 110 pessoas fazendo o Ministério dos Anjos. Amém. Amém. Porque quanto mais a igreja souber operar com os anjos, mais o mundo ficará impactado com sinais, milagres e maravilhas, né? Amém. Eu creio. Eu creio.
Judá, Só, obrigadão, que Deus te abençoe. só antes de finalizar, Coraiola, o nosso pastor Marco Yamin, né, que tem os projetos na África, mais de 18 países ali, mais de 9 mil órfãos são atendidos, está falando para levantar um clamor pelo Sudão do Sul, que está em guerra. Daí os órfãos, né, vão aumentar, uma série de coisas, né? Vamos levantar um clamor antes de acabar pelo Sudão do Sul agora. Pai, nós levantamos um clamor como igreja agora pelo Sudão do Sul, Pai. Está em guerra. E nessa guerra sempre se mata os pais e tanta coisa. E isso vai sobrando mais ainda para a igreja, para cuidar desses órfãos, meu Pai, e viúvas necessitados. Por isso, meu Pai, envia teus anjos guerreiros com a espada de fogo agora pelo clamor da igreja. Como o Senhor enviou aquele anjo para Pedro para quebrar as cadeias, os grilhões, Pai, em nome de Jesus Cristo, envia teus anjos agora. Nós clamamos agora no Sudão do Sul, Pai. Cega, conforme aconteceu aqui, Pai. Nós acabamos de falar o que é um profeta quando ora, Pai. Como o inimigo é descoberto nas suas armadilhas, Pai. O Senhor sabe como fazer, nós não precisamos orientar o Senhor. O Senhor sabe como evitar a guerra, como parar a guerra, meu Pai. O Senhor sabe como trazer uma confusão no exército inimigo. O Senhor sabe como fazer isso. Por isso é que nós clamamos ao Senhor. Libera, por amor, essas crianças, essas famílias. Libera agora milhares de anjos lá, Senhor, para resolver essa situação. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. O pessoal está perguntando qual é o meu zap. O meu zap está na minha bio. Você pode pegar lá e mandar, caso se queira. Pega em cima, gente, ali onde está ao vivo, vermelhinho, a flechinha ali, Coraiola, você entrou aí agora, você segue aí o Coraiola. Você bate numa bolinha ali, você já vai estar seguindo ele, tá bom? Tá bom. Aí você vai ver sobre o Ministério dos Anjos, sobre as escolas, tá bom? Ok, Judá, obrigadão, que Deus te abençoe. Shalom, shalom, gente. Shalom, Deus abençoe. Até eu vou pôr essa musiquinha para a gente encerrar Aba. Amém. Já que a gente falou tanto de Deus, de Pai, né? Sim. Vamos por Aba com Arícia. Aleluia, Jesus. Tá dando para ouvir bem, Judá? Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigado.